Olá, queridos irmãos, é um prazer falar a vocês. Hoje iremos tratar de um livro especialíssimo, importantíssimo das Sagradas Escrituras, que é o livro de Esdras, um livro que repousa no fundamento histórico da salvação de Deus sobre o seu povo e que tem a sua reverberação que ecoa por toda a formação do Antigo Testamento e também do Novo Testamento em si. Por conta de nosso tempo ser limitado, nós não poderemos e não conseguiremos tratar de tudo aquilo que poderíamos tratar deste livro, pois é um livro cheio de muitas referências históricas, cronológicas e também teológicas. Nossa tentativa aqui será uma tentativa, uma perspectiva mais abrangente e mais panorâmica sobre os pontos gerais e mais universais deste livro, a fim de que a partir disso possamos aurir, possamos receber algumas reflexões para os nossos próprios dias. Mas antes disso, gostaria de convidar você a orar ao Senhor e suplicar a sua graça para esta nossa aula. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças e suplicamos a tua bênção para o decorrer desta aula. Ajuda-nos, Senhor, e envia-nos o teu Espírito para que teu Filho seja glorificado. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então, queridos irmãos, iremos tratar, como disse, sobre o livro de Esdras. E como introdução geral, podemos dizer algumas coisas. Em primeiro lugar, o nome hebraico Esdras, Ezra, significa ajuda, auxílio. E isso já nos diz muito sobre a sua missão para com aquele povo. Ele foi em auxílio daquela nação, daquela comunidade, ele foi em auxílio do povo judeu em um momento em que se necessitava de um líder religioso que estabelecesse novamente os fundamentos, ou restabelecesse, melhor dizendo, os fundamentos do povo israelita em um novo período, em um novo momento, sobretudo um momento de crise, de intensa crise, um novo momento que o povo enfrentava após o turbulento período em que eles ficaram exilados na Babilônia e agora tinham a oportunidade de retornar à sua terra. E por isso Esdras vai em auxílio àquele povo. Os livros de Esdras e Neemias, isso é muito importante, eram originalmente um só rolo e se encontravam na terceira seção da Bíblia hebraica, chamada os Escritos, os Ketuvim. Então, originariamente, os judeus concebiam Esdras e Neemias como um só livro. A semelhança de 1ª e 2ª Crônicas, 1ª e 2ª Reis, os judeus o tinham e o têm até hoje como um só livro. E este livro se encontrava e se encontra ainda hoje na Bíblia hebraica na terceira seção da Bíblia hebraica, os chamados escritos, os Ketuvim. A primeira seção é a Torá, os primeiros 5 livros. A segunda são os Neviim, os profetas, abrangendo profetas anteriores, os profetas maiores e os livros históricos para nós, e os profetas posteriores, englobando também, além dos demais profetas, também os chamados profetas menores, que para os judeus constituem um só rolo, um só livro, os 12 profetas, ou somente os 12. E a terceira seção, que abrange os escritos. E aí nós temos os livros poéticos, melhor dizendo, como Salmos, Jó, Cântico dos Cânticos. Temos também os livros sapienciais, Eclesiastes, Provérbios, e temos também outros livros históricos, como o próprio livro de Esdras, Neemias, 1ª e 2ª Crônicas, que são livros posteriores, escritos posteriormente.
Então, Esdras e Neemias, como um só livro, se encontravam nesta terceira seção da Bíblia hebraica, chamada pelos judeus até hoje por Ketuvim. Mais tarde, os judeus dividiram este rolo e o chamaram de primeiro e segundo Esdras. As modernas Bíblias hebraicas chamam os dois livros de Esdras e Neemias, assim como outras Bíblias modernas. Então, se antes esses livros, Esdras e Neemias, que contam uma mesma história, compreendiam um só livro, um só rolo, hoje eles são divididos em Esdras e Neemias, como se encontram nas nossas Bíblias até hoje. Mas temos de lembrar que originariamente eles eram uma única história, uma única narrativa, e não podemos separá-lo tanto a ponto de compreendê-los como textos totalmente distintos um do outro. Mas assim como 1ª e 2ª Crônicas, nós temos um único livro em 2 volumes. Assim como o Evangelho de Lucas e o livro de Atos são 2 volumes de um mesmo livro. Lucas escreveu Lucas e Atos, ou Evangelho e Atos, como uma só narrativa. E foi dividida somente por uma questão de tamanho, uma questão de narrativa mesmo. Mas é um único texto, é um único livro dividido em 2 volumes, para utilizarmos uma terminologia mais moderna. Isso acontece com Esdras e Neemias, isso não deve fugir de nossa pretensão de estudar o livro, de compreendê-lo na sua realidade histórica e na sua realidade teológica também. Parte do livro de Esdras, capítulo 4, versículo 8, capítulo 6, versículo 18 e capítulo 7, versículos 12 a 26, foi escrita em aramaico e o restante em hebraico, sendo Esdras versado em ambos os idiomas. Por que aramaico? A maioria dessas referências dizem respeito a decretos imperiais ou a cartas. E os imperadores ou os reis persas falavam aramaico, que era uma espécie de língua franca no Oriente Médio naquela época. O aramaico, ou como alguns compreendem, ou como alguns chamam de o caldaico, é uma língua muito assemelhada com o hebraico, que é a língua que os judeus falavam, que os israelitas falavam. E o caldaico era falado pelo povo caldeu, isto é, pelos babilônicos e por aquele povo da Mesopotâmia que se difundiu. Quando a Babilônia se tornou uma potência do Oriente, o caldaico ou o aramaico tornou-se uma língua franca, assim como posteriormente seria o grego e durante a Idade Média o latim. E hoje o inglês, assim como há 50 anos atrás era o francês. Então sempre nós temos línguas francas que servem de paradigma para as demais línguas e também de instrumento de comunicação entre os povos distintos. E essas cartas elas foram transcritas no livro de Esdras ou decretos como em seu idioma original, que era o aramaico. E o restante do livro em hebraico, que era a língua falada pelos israelitas, não tanto pelo povo, pois eles não haviam mais há muito falando o hebraico entre o povo, mas os escribas, mais os estudiosos que ainda falavam hebraico e fizeram permanecer a língua viva entre o povo de Israel. Prosseguindo, Brugman e Lina Feld dizem o seguinte sobre este livro: juntos, Esdras e Neemias, eles apresentam com grande intencionalidade a formação da tardia comunidade do judaísmo. Então, qual é a intenção destes 2 livros? Estabelecer a formação de uma nova comunidade. Uma comunidade que não é mais a mesma de antes do exílio, mas é uma comunidade que enfrenta novos problemas, que enfrenta novas situações de vida, que enfrenta crises distintas,
mas uma comunidade que se estabelece sobre os fundamentos, sobre os princípios da Torá, da lei de Deus dada a Moisés e ao povo de Israel. Então, Esdras e Neemias é um livro de formação, assim como os alemães, a partir de Goethe, introduziram na literatura o Bildungsroman, o romance de formação que nos conta a história de um personagem desde a sua infância até a sua maturidade. Assim também nós temos aqui um livro, Esdras e Neemias, contando-nos a formação de uma comunidade desde o seu nascimento, ou renascimento, melhor dizendo, até o seu estabelecimento, o seu florescimento novamente. Então, por isso, a intenção destes dois livros é estabelecer a formação dessa tardia, dessa nova comunidade judaica, enfrentando novas situações e um novo tempo. O livro Esdras, agora, segue imediatamente o final da afirmação do cronista, do escritor de 1ª e 2ª Crônicas, em 2ª Crônicas 36, 22 a 23. Vamos ler 2ª Crônicas 36, 22 a 23. Diz o seguinte: E no 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para cumprir a palavra do Senhor pronunciada por Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou proclamar a viva voz e por escrito em todo o seu reino o seguinte: Assim fala Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, o Deus do céu, entregou-me todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Todo aquele que dentre vós pertence a todo o seu povo, que seu Deus esteja com ele e que se dirija para lá. E Esdras, Neemias, ou Esdras, sobretudo, inicia a partir deste momento, a partir dessa afirmação final do cronista em 2ª Crônicas 36, que é o final de 2ª Crônicas. E diz o seguinte, Esdras, capítulo 1, versículos 1 a 2. No 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para cumprir a palavra do Senhor pronunciada por Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou a proclamar de viva voz e por escrito em todo o seu reino o seguinte. Ou seja, é quase uma citação direta de 2ª Crônicas 36, 22 a 23. Então, esta pequena introdução em Esdras serve de link, serve de elo, serve de ligação entre as duas narrativas. As narrativas dos reis de Israel, em 1ª e 2ª Crônicas, e a narrativa da reafirmação e do restabelecimento da comunidade judaica após o exílio. Então nós temos que compreender 1ª e 2ª Crônicas, Esdras e Neemias, como o mesmo fluxo narrativo, como uma mesma história sendo contada e com os seus passos gradativamente escalonados, isto é, são como que uma escada ascendendo degrau por degrau e não podemos pular os degraus para chegarmos ao topo. Isso Esdras inicia a partir de 2ª Crônicas. Isso é muito importante para entendermos a narrativa geral de Esdras. O livro de Esdras reflete os eventos em Jerusalém no meio do período persa, não mais durante o período babilônico, não mais durante o apogeu do Império Neobabilônico por Nabucodonosor, mas agora são os persas que dominam, que se tornaram a grande potência mundial e que são povos distintos dos babilônicos, daquele povo do Mediterrâneo, do crescente fértil chamado. Isso se dá no 5º século a.C. Nós não podemos entrar aqui nas complexas questões de cronologia, pois os estudiosos divergem muito quanto às cronologias de Esdras e Neemias, mas, de maneira geral, os eventos de Esdras e Neemias se deram no 5º século. Isso é bastante para nós entendermos um pouco do período e da situação histórica daquele povo. Eles estavam sob domínio dos persas,
Eles não foram libertados, eles foram como um povo vassalo dos persas, mas liberados da sua obrigação de permanecerem fora de sua pátria, como era no tempo do reinado babilônico, do Império Babilônico. E este livro, o livro de Esdras, pode ser dividido em duas grandes seções. Primeira, Esdras capítulo 1 ao capítulo 6. Essa primeira seção reflete sobre o retorno da comunidade judaica a Jerusalém imediatamente após, aqui está faltando o após, imediatamente após o decreto de Ciro, e também versa, e também lida, e também reflete, e também narra sobre os primeiros anos de restauração daquele povo. Não podemos entrar em todos os detalhes sobre essa narrativa, mas de maneira geral, Esdras 1 a 6, essa primeira grande sessão, que inicia com um decreto e termina também com um decreto, reflete sobre o retorno dessa comunidade do exílio para Jerusalém e os primeiros anos da tentativa de restauração desse povo, dessa comunidade em sua terra natal. Estes eventos são conectados pelas figuras dos profetas Ageu e Zacarias, nomeados em 5:1. Capítulo 5, versículo 1 diz o seguinte: Então os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ado, puseram-se a profetizar aos judeus que estavam na Judéia e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel que os inspirava. Aqui aparece a figura de Ageu e Zacarias chamando o povo novamente ao trabalho da reconstrução do templo, que havia sido parado naquela época. A narrativa tem o seu ápice na reconstrução do templo e na celebração da Páscoa. Então nós temos o ápice dessa primeira parte, a celebração da Páscoa judaica, a partir do versículo 19 do capítulo 6. Um período de festa, pois o templo foi reconstruído e pode-se se dar novamente a adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel, em o seu templo. Embora muitos tenham celebrado esse grande evento, muitos daqueles que haviam visto o esplendor, contemplado a pompa e a maravilhosa grandeza do templo da era salomônica, do templo de Salomão, e viram esse novo templo muito aquém do que eles esperavam ser um templo da época de Salomão, e eles choraram quando viram esse novo templo, porque contemplaram que o flagelo, a mão de Deus que pesou sobre aquele povo em juízo. E eles também ansiavam por um segundo templo, que é algo que só vai se dar com Herodes, parcialmente, mas de maneira mais perfeita em nosso Senhor Jesus Cristo, quando lá em João capítulo 2 nos diz que Ele mesmo é o novo templo, o templo do seu corpo, da sua carne, como o evangelista João nos diz. Prosseguindo ainda, dando uma introdução geral e literária, o livro de Esdras reflete sobre os eventos aqui nós já vimos. Vamos prosseguir, está repetido aqui. A segunda parte, ponto 5, capítulos 7 a 10. Se dos primeiros capítulos, 1 a 6, essa primeira grande seção, reflete sobre o retorno da comunidade judaica a Jerusalém e o decreto de Ciro, os primeiros anos de restauração, essa segunda parte, 7 a 10, reflete e tem seu foco na liderança de Esdras, e o estabelece e o nos dá a conhecer e tenta legitimar como a figura de Esdras como aquele escriba por excelência. Então, do 7 ao 10, nessa segunda grande sessão, Esdras toma a narrativa, o papel principal da narrativa, como o escriba por excelência da comunidade judaica. E assim ele lê a lei diante do povo, ele interpreta essa lei e torna-se paradigma para todos os escribas que virão depois dele. Esdras é importantíssimo dentro da tradição judaica, tanto que os judeus consideravam, na sua tradição, que Esdras tem sido responsável e foi o responsável
pela organização dos livros sagrados e da lei, etc. Algo que os estudiosos não defendem de maneira geral mais hoje. Mas tamanha era a influência da figura de Esdras sobre a comunidade judaica de Israel. E 7 a 10, essa segunda seção, deixa de ter como eixo narrativo a comunidade de Israel, agora passa a ser a figura do escriba Esdras. Prosseguindo, dadas essas reflexões sobre o livro e sobre a narrativa principal, não podemos tratar especificamente sobre os eventos, os pontos principais da narrativa, não podemos lidar com as questões cronológicas, nem tampouco com as reflexões teológicas que o próprio autor faz durante o seu texto, nem sobre datação de livro, nem tampouco sobre a autoria. A autoria, podemos dizer simplesmente que não conhecemos o seu autor, mas a tradição judaica o atribui a Esdras, a autoria deste texto, Esdras e Neemias. Podemos aceitá-la, embora o livro não nos dá nenhuma afirmação clara e direta sobre a sua autoria. Mas, dado esse voo panorâmico sobre essas questões mais técnicas e mais literárias sobre o texto do livro de Esdras, podemos agora refletir sobre o texto, sobre algumas questões que nos são importantes para pensarmos a nossa própria vida, a nossa própria existência cristã no momento. A primeira delas é que o livro de Esdras nos dá o registro dos tratos de Deus para com o povo judeu em um período de crise e demonstra a fidelidade da promessa frente à escuridão desesperançosa do mundo. Então, Esdras nos dá a conhecer um Deus que se relaciona com seu povo e que faz perpetuar a sua promessa em um tempo de crise. Ora, nós também vivemos em tempos de crise. Nós também vivemos em um mundo sem esperança. Nós também vivemos em um tempo sem perspectiva de futuro. E o livro de Esdras, o texto de Esdras, nos relembra que Deus não abandona o seu povo no tempo da crise, que Deus não abandona o seu povo no tempo da carestia, que Deus não abandona o seu povo no tempo da falta, que Deus não abandona o seu povo no tempo da desesperança. Devemos nos lembrar das promessas de Deus. Devemos nos lembrar dos feitos gloriosos de Deus no passado. E devemos relembrar que o mesmo Deus do passado, que o mesmo Deus de Esdras, que o mesmo Deus dos judeus é também o nosso Deus. O Deus que se faz presente a nós pela pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. Segunda reflexão é a preocupação do livro de Esdras com a pureza do povo. Esdras mesmo tenta implementar uma reforma sobre todo o povo. Algo que também vai se dar em Neemias, uma reforma espiritual, uma reforma social, enfim. E essa preocupação sobre a pureza nos concede também uma reflexão. Que reflexão? De que toda a nossa vida está em uma profunda comunhão com a nossa vida íntima com Deus. Aquilo que eu faço fora de mim, aquilo que eu realizo socialmente, aquilo que eu sou fora do meu quarto, aquilo que eu sou fora da minha casa, aquilo que eu sou para o mundo tem reverberação, tem eco e tem influência profunda sobre a minha relação com Deus. Mas a recíproca também é verdadeira. A minha relação com Deus, a minha experiência devocional com Deus, a maneira como eu lido com as Sagradas Escrituras, como eu lido com Deus, as minhas orações reverberam, ecoam, influenciam as minhas ações e as minhas atitudes no mundo. A pureza de alma não negligencia a pureza do corpo, e a pureza do corpo não negligencia a pureza da alma. A responsabilidade para com a alma, a responsabilidade para com a minha vida interior, a minha vida devocional, não prescinde, não deixa de lado a responsabilidade para com a minha vida social, para o trato com a minha família, para com a responsabilidade que eu tenho para com meu esposo, para com minha esposa, para com meu cônjuge, para com o meu próximo, para com meus amigos, para com minha namorada, para com meu namorado.
Ou seja, toda a minha vida está rotacionada, está direcionada, está gravitando por meio ou a partir do centro deste sol que é Deus. Deus, como centro da minha existência, deve governar não somente a minha vida com Ele, como nós dizemos, a minha vida espiritual, entre aspas, mas para o cristão verdadeiro, toda a sua existência neste mundo é espiritual, pois ele vive constantemente, deve viver constantemente coram Deo, diante da face de Deus. E essa preocupação com a pureza do povo, nas todas as suas relações sociais que Esdras nos dá, também nos ajuda a pensar essa preocupação nossa com a nossa vida interior e a nossa vida social, que mutuamente se complementam. Terceira e última reflexão para finalizarmos aqui é que, olhando a partir das luzes que o Novo Testamento nos dá, vemos que os cristãos são também chamados de povo em exílio. Rogo-vos como a peregrinos, como a viajantes, Pedro diz, aguardando o retorno à pátria celeste. Aqueles heróis da fé, eles aguardavam uma pátria, uma cidade que tem fundamentos, que Deus estava preparando. O autor do livro da Carta aos Hebreus nos diz. E eles esperam isso, nós esperamos isso na volta de Cristo, quando a nova criação se tornará um grande templo de adoração ao Cordeiro. Então, a semelhança daquele povo exilado que volta para a sua pátria, mas percebe que essa pátria não é a pátria definitiva, que as promessas de restauração não se concretizaram plenamente, nós olhamos para essas promessas e dizemos: isso irá se cumprir no futuro. Cristo está voltando. Nós estamos como que exilados da nossa pátria, mas Ele está trazendo a nossa pátria. Ele está vindo para nos trazer esta esperança, a consumação da nossa fé, a consumação da nossa salvação. E é isso que nós aguardamos. E eu convido você, a partir deste livro precioso, lê-lo, estudá-lo, meditar nele, pensar: eu também estou exilado da minha pátria, e eu também estou aguardando a minha cidade celeste, que tem por fundamento Cordeiro e o Deus Todo-Poderoso. Nós, queridos irmãos, também aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Que o livro de Esdras possa nos suscitar esperança em um tempo de crise, possa nos dar confiança em um tempo de incerteza e possa nos acalentar o espírito em um tempo nublado, em um tempo escuro, em um tempo de trevas. E que a partir deste livro possamos contemplar pela fé a luz, a claridade da esperança dos novos céus e da nova terra, da nossa pátria celeste e da esperança que nos dá a volta e o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.